a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao FEBRABAN Tech 2024. Hoje a Deloitte e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, têm o prazer de apresentar os resultados da pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2024. Em sua 32ª edição, a pesquisa foi dividida em duas partes. A primeira parte, o primeiro volume, abordou as tendências e os investimentos no setor bancário, enquanto o volume 2, que será o foco principal da nossa discussão hoje, explora o aumento do volume das transações bancárias, consolidação do mobile banking e as mudanças no comportamento dos consumidores. E para discutir os resultados das pesquisas, as suas implicações, gostaria de convidar ao palco os especialistas Sérgio Biagini, sócio líder para a indústria de serviços financeiros da Deloitte, Rodrigo Molinari, diretor de tecnologia do Banco do Brasil, Cintia Scovini Barcelos, diretora executiva de tecnologia do Bradesco. Olá, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. E aqui eu já passo diretamente a palavra ao Biagini, que vai nos prestigiar aqui com a apresentação. Por favor, Biagini. Vamos lá. Ótimo. Bom dia, Carol. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Molinari. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui no palco da FEBRABAN mais uma vez, para a gente compartilhar os resultados da pesquisa FEBRABAN 2024. A tela já está colocada. Vamos lá. Como a Carol comentou, a gente dividiu a pesquisa esse ano, mais uma vez, em 2 volumes. O primeiro lançamento a gente fez em abril e o segundo lançamento a gente está fazendo aqui agora, de forma inédita para vocês, onde a gente teve a coletiva de imprensa e hoje a gente vai estar compartilhando os dados da pesquisa para vocês, né? Acho que é importante a gente falar que nos últimos anos a gente vem evoluindo de uma forma muito forte, né, Molinari? A pesquisa cada vez mais evoluindo ela, buscando trazer insights e fazer com que ela seja contundente para o mercado, e a gente fica muito feliz de ver o uso da pesquisa de uma forma bastante expandida por todo o mercado, né? E aqui a gente tem que agradecer. Porque se não é o mercado, a gente não tem essa pesquisa. Então, quero agradecer muito aos bancos, aos times que coletam os dados, aos executivos que participam das entrevistas com a gente, ao time da FEBRABAN, liderado pela Carol, e ao time da Deloitte também, que coloca todos esses dados juntos e gera essa pesquisa para nós. Então, a todos vocês, muito obrigado. Se não fossem vocês, a gente não estava aqui hoje para a gente falar da pesquisa, né? Então, vamos lá. Vamos começar a falar um pouco da parte de investimento e da parte de tendências. E aqui a gente tem uma novidade na pesquisa, na verdade, esse ano. Antes da gente falar de tecnologia com os executivos de tecnologia da TI, a gente foi falar justamente da parte de diferenciação e estratégia. E quais eram as principais alavancas estratégicas para a diferenciação dos bancos. E ali a gente vê muito forte a parte de experiência de cliente, personalização do relacionamento e também a inovação tecnológica, esses 3 eixos conectados entre si como alavancas principais de diferenciação das instituições financeiras dos bancos em relação ao mercado. Outro dado que a gente também vê bastante interessante nesse recorte que a gente faz é quando a gente vê a questão da segurança. E aqui no sentido de passar a confiança, né? De passar o trust para o cliente final. Um outro item também interessante que surgiu nessa parte de diferenciação e estratégia é a questão da responsabilidade social, muito numa pegada de finanças sustentáveis. Eu acho que no Brasil a gente ainda está encaminhando, né, engatinhando nesse sentido de finanças sustentáveis, mas a gente percebe já que é uma prioridade estratégica das instituições financeiras. E por fim, outro item que também parece interessante é a questão das ofertas integradas, ou seja, fazer com que as instituições financeiras se conectem mais a ecossistemas, se conectem mais a cadeias alternativas de valor, que não são necessariamente as cadeias puramente ali financeiras. Como a gente olha essas estratégias, essas diferenciações, a gente faz uma correlação nisso com o posicionamento que a instituição tem perante o mercado. Então a gente tem um posicionamento tradicional, onde a instituição tem o seu próprio canal, ela tem ali os seus próprios produtos, isso a maioria dos bancos tomam esse posicionamento, mas a gente percebe uma evolução nesse posicionamento, principalmente do ponto de vista de canal.
é que a gente percebe que cada vez mais, pelo menos ali, 2/3 dos bancos já estão buscando um posicionamento de plataforma financeira, que isso significa expandir a oferta para além das ofertas próprias, trazer ofertas também de terceiros e expandir principalmente serviço levado para o cliente final, né? Cada vez mais, principalmente voltado ali para a parte de serviço de advisory. Provedor de produtos é uma estratégia que vem sendo aplicada dentro do mercado, mais de um terço dos bancos realizando essa estratégia. Aqui a gente está falando diretamente do BaaS, do Bank as a Service. A gente tem instituições financeiras que declaram isso como uma estratégia de desenvolvimento, como um novo Profit Pool. E a gente também tem também ali a plataforma exponencial, quase um terço dos bancos buscando desenvolver isso. E aqui a gente está falando principalmente de Beyond Banking, né? Quando a gente vê ali a oferta em outras cadeias de valor e marketplaces também, acho que esse é o exemplo mais comum que a gente vê no mundo de financial services. Quando a gente vê essa estratégia, então, como que os líderes de tecnologia estão respondendo essa estratégia, né? E a gente percebe que dos temas que a gente discutiu, né, com todos os mais de 30 executivos que a gente conversou, esses foram os 3 principais temas elencados durante as entrevistas, né? Potencialização da jornada cloud foi o primeiro tema, visão integrada da segurança cibernética e exploração das tecnologias disruptivas. Vamos falar um pouquinho de cloud. E aqui acho que a gente falou bastante de cloud, teve um painel ontem, né, Cíntia, falando de cloud, foi maravilhoso. E aqui quando a gente está falando de potencialização da jornada cloud, é porque a gente ainda está no início dessa jornada, né? A gente sabe que a indústria está no início dessa jornada. Muito se investiu, a gente está investindo bastante, daqui a pouco a gente fala um pouquinho dos números de investimento, mas a gente está ainda no início da jornada de jornada cloud. E aqui a gente conseguiu elencar na pesquisa tipos de serviços que são migrados para a nuvem. A gente tem casos de uso que são óbvios, quando a gente está colocando a parte de mobile, a parte de internet, a parte também ali de dados, mas tem casos que são mais espinhosos, vamos dizer. É quando a gente está olhando um pouco mais do middle back-end, quando a gente fala ali de riscos, de finanças, quando a gente fala da parte do core propriamente dito, muito tem que se fazer ainda, muito tem que se fazer nessa migração da jornada cloud. O que eu acho que é legal e unânime são os benefícios. Todos os executivos citam os benefícios, como escalabilidade, flexibilidade, a eficiência e, de uma forma massiva, a gente vê pelos dados, a indústria pretende e vai manter esses investimentos para os próximos anos, ali com praticamente 80% aumentando esse investimento, e a gente vai ver um pouquinho quanto que vai representar isso. Falando especificamente de exploração de tecnologia disruptiva, não tem como não falar de AI. A gente trata bastante do tema de AI dentro da pesquisa. A gente sabe que é a bola da vez, já desde o ano passado isso tem assumido fortemente as agendas. Quando a gente olha a indústria, o que é super interessante em Financial Services, quando a gente pensa em arquétipos de inteligência artificial, ou tipos de inteligência artificial, de um simples chatbot a um GenAI, a indústria aplica todos. Nós aplicamos todos os tipos de inteligência artificial nos nossos negócios, nos nossos processos. E GenAI, que é algo tão novo, que o ano passado surgiu como um boom e tomou a agenda das áreas de tecnologia, a gente já tem mais da metade dos bancos aplicando casos de GenAI nos seus processos. Ainda de forma incipiente, pontual, não escalado, mas começamos a aplicar. E o que eu acho que é interessante quando a gente pensa em AI são os benefícios que ela gera. O volume de benefício que gera a AI é bastante contundente, olhando que a gente está no início de jornada, né? Quando a gente fala numa média de 11% de eficiência, mas quando a gente olha, por exemplo, processos de desenvolvimento, processos de atendimento com 12% de eficiência, e quando a gente vê back-office com na média 17%, isso é super contundente, porque se a gente está falando de uma média de 17, com certeza tem instituição financeira conseguindo tirar mais de 20 aí, com certeza, de eficiência usando a AI. Eu acho que outra beleza aqui também da AI é a multidisciplinaridade que ela tem, os tipos de casos de uso que a gente consegue ver. A gente vê casos tanto no front quanto no back sendo aplicados de uma forma bastante expandida. E acho que cada vez mais, eu tenho certeza que cada banco aqui tem uma lista de pelo menos uns 50 casos de uso para estar aplicando. Na Deloitte e em Financial Services a gente fez pelo menos quase 300 já no mundo que a gente já desenvolveu de casos de uso usando AI e GenAI. Falando um pouquinho de prioridade, vamos falar um pouquinho de investimento, né? Atingimos o ano passado 39 bilhões de investimentos em tecnologia, mais um crescimento de 2 dígitos, chegamos ali a 11% de crescimento.
Quando a gente olha uma curva dos últimos anos, 2015 é quando a Deloitte assumiu, junto com a Febraban, a pesquisa, a gente vê que esse investimento dobrou. E principalmente nos últimos 5 anos, a gente tem um pico de investimento muito forte, sempre ali na casa de acima dos 2 dígitos. Então, mais uma vez, a gente passa aí as expectativas de investimento, ou fica muito próximo das expectativas de investimento que a gente sempre passa a levantar agora todos os anos. Eu acho que tem um dado aqui também que é super interessante, quando a gente vê a parte de treinamento. E aqui eu sempre falo que é um dado que a gente tem que ficar orgulhoso como indústria financeira, né? Impactar mais de 170 mil pessoas em treinamentos voltados para a tecnologia é algo que a indústria tem que ficar muito orgulhosa. Então, parabéns à indústria por todo o impacto que a gente faz nos nossos colaboradores do que está sendo feito de evolução tecnológica na indústria financeira. Vamos falar de expectativa? Olhando um pouquinho o lado de lá agora do slide, a expectativa de investimento é de chegar em 47 bilhões, mais de 20%, uma expectativa que a gente coletou junto com os executivos. Vamos ver como vai ficar o dado do ano que vem. Mas acho que tem alguns itens que são interessantes aqui, que são as expectativas de aumento de orçamento, né? Então, aumentar o orçamento em 43% em inteligência artificial, mais de 70% em CRM. Esses dois itens super correlacionados, relacionados ao que a gente trouxe lá no primeiro slide, quando a gente fala que a experiência do cliente é prioridade, personalização é prioridade e que a gente precisa usar a inovação tecnológica para conseguir entregar isso daí. Super correlacionado esses dados. Outro dado bastante interessante que a gente falou lá atrás, que vai se manter e aumentar o investimento em cloud, 11% é a expectativa de aumento dos orçamentos para migração cloud, né? E eu acho que tem um dado aqui, um dos dados que eu mais gostei na pesquisa esse ano, esses 3 bilhões aqui de expectativa de investimento para soluções voltadas por colaborador. Acho que a indústria nos últimos anos investiu de forma muito forte na experiência do cliente e hoje ela entendeu que ela também precisa investir na experiência do colaborador. E essa experiência do colaborador, a gente sabe que quando a gente investe nela, a gente vai impactar de uma forma direta também a experiência que a gente entrega lá na ponta para o nosso cliente final. E a gente vê esse número de 3 bilhões de investimentos esperados, é um número sem dúvida nenhuma contundente que a gente tem aqui para apresentar para vocês. Legal. Passamos pela... Esse foi só o volume 1, tá, gente? Tem muito dado essa pesquisa, esse só foi o volume 1. Vamos agora nos dados inéditos e mergulhar um pouquinho no volume 2 da pesquisa, né? Quando a gente está olhando o volume 2 da pesquisa, a gente sempre começa pela parte de transações totais. Qual que é o volume total de transação que a gente tem na indústria como um todo? E a gente chegou ano passado a 186 bilhões de transações, mais um crescimento próximo ali da casa dos seus 20%, número extremamente contundente de novo de crescimento. E obviamente, mobile se consolida, né, de uma forma bastante forte, como o principal canal de relacionamento, onde 7 de cada 10 transações estão direcionadas naquele canal, transações financeiras e não financeiras. Um aumento no ano passado para esse de 22% só no canal mobile. Quando a gente olha a curva dos últimos anos, mobile, dos últimos 5 anos, mobile mais do que dobrou, né? Mais de 250% de crescimento nesse volume de transação do canal mobile. Agora, vamos olhar um pouquinho os outros canais, porque eu acho que tem dados bastante interessantes aqui quando a gente faz esse recorte dos outros canais. O Internet Banking, o ano passado ele não tinha crescido tanto, esse ano ele aparece com um crescimento de 10%. E daqui a pouquinho a gente vai ver aonde está esse crescimento, né? Por que ele cresceu? E a gente vai discutir um pouquinho isso no painel também. Porque quando a gente vê o acumulado dos últimos anos, é um canal que não mudou muito. A transação total sobe muito mais do que o Internet Banking sobe. Ele meio que ficou estável ao longo do tempo. A gente tem a parte de agência, né? A agência ao longo do tempo ela vem caindo, o ano passado caiu, o dado desse ano parece que teve um pequeno aumento, mas quando a gente olha acumulado, queda consistente ali da parte de agência, né? Quando a gente vê a parte de ATM, a gente vem chamando a atenção para isso nos últimos anos, o ATM vem de uma forma muito acelerada a queda, mais um ano ali com 15% de queda, acumulado mais de 50%. Acho que nos últimos 2, 3 anos a gente vem chamando a atenção para o que está acontecendo ali no mundo do ATM, vocês sentem isso na ponta, e a gente tem um parque, né? Lembrando que a gente tem um parque grande de ATM, ativos ali, bastante investimento, que a gente tem que endereçar, a indústria endereçar como que a gente vai lidar com isso ali no futuro. Quando a gente está olhando a parte de outros canais, principalmente aqui a gente tem o Contact Center, né? E o Contact Center a gente teve um pequeno aumento, mas a gente também vê ali uma tendência
bastante acentuada de queda também ao longo do tempo. Tá? O que eu acho bacana a gente falar um pouquinho na parte do mobile também, quando a gente olha transação financeira e transação não financeira, é o crescimento da transação não financeira. Né? Mais de 4 vezes. E aí a gente vai para a próxima página. Quando a gente compara Internet Banking, a gente compara o mobile, onde a gente vê esse volume de transação financeira e não financeira crescendo nesses dois canais. Hoje, a transação financeira no canal mobile já representa 20%. Isso era 9%, depois foi para 11%, depois foi para 13%, agora já representa 20%. Isso demonstra a confiança do consumidor no canal. Isso é muito importante também, a indústria conquistar isso daí. E quando a gente pensa canal e a gente cruza canal com o tipo de público, praticamente é dominante o uso da pessoa física no canal mobile, 90%, e a pessoa jurídica, ela usa o canal realmente do Internet Banking como o seu canal prioritário de relação, mas esse número ele diminuiu. Pouco se usava a pessoa jurídica o canal mobile, era menos de 10%, e a gente percebe que ao longo do tempo esse número de mobile vai também crescendo para a pessoa jurídica. O que isso quer dizer? A gente está levando o serviço também no mobile para aquele tipo de público, porque prioritariamente sempre foi um público que a gente tratou ali nos IBs. Vamos falar um pouquinho agora, vamos aprofundar um pouquinho nos tipos de transações. Né? Vamos ver que tipo de transação que está ali acontecendo de forma mais acentuada, distribuída pelos principais canais. E o que é interessante a gente ver esse ano, a gente não via nos outros anos, são quedas de pagamentos ali acontecendo diretamente, tanto a parte de pagamento de conta e transferência eletrônica, também caindo no mobile. E aqui a gente tem o nosso Pix. Né? O Pix cresce 34% e isso vai minando a transação de pagamento de conta, vai minando a transação de transferência eletrônica também ali do canal mobile. Né? O que a gente vê interessante aqui nesse dado é o internet crescer na parte de pagamento de conta, de TED, o que isso representa basicamente aqui o segmento realmente de PJ. Ali é o número de crescimento ali da transação de PJ. E quando a gente olha a agência e ATM, uma queda ali basicamente em todos os tipos de transação. O que eu acho interessante, quando a gente olha esse slide, olha um pouquinho na parte de Pix, a gente sabe o crescimento não só em transação, mas o crescimento também na quantidade de usuários, que chegou ali em mais de 16% de crescimento, e é interessante também a questão do heavy user de Pix. O que é o heavy user de Pix? Aquele indivíduo que faz de mais de 30 Pix por mês, ele é um heavy user de Pix para a pessoa física. Né? Então, quase metade dos brasileiros, dos clientes bancários, são heavy users de Pix. Né? Então, isso é um número que vem crescendo também ao longo do tempo e que eu acho super interessante demonstrar aqui também na pesquisa. Aqui eu acho um dado também bastante interessante, como a gente começa a aprofundar as transações e a gente começa a olhar transações fora de pagamento, de transferência, quando a gente começa a olhar crédito, a gente começa a olhar investimento, consulta de crédito, por exemplo, renegociação de dívida, e a gente vê esse comportamento e faz um comparativo aqui entre o mobile e o Internet Banking. Né? 96% do crédito concedido no Brasil está no canal digital. Né? Não estamos falando em volume financeiro, estamos falando em quantidade de transações, mas isso é muito contundente para o mercado. E 70% dos investimentos, quando a gente fala contratação de investimento, também está no canal digital. Só que aqui a gente tem uma diferença. No caso do crédito, quem domina é o mobile, ali com 88% é dominante o mobile na contratação de crédito, mas quando a gente vê o investimento, é o contrário. Contratação de investimento pelo Internet Banking é 2 vezes maior do que a contratação de crédito olhando o mobile. Isso é bastante interessante ver. Só que quando a gente vai para a consulta, e a gente vê consulta de investimento, o mobile banking, na verdade, ele acaba sendo 4 vezes maior do que o Internet. E o que foi interessante a gente observar esse ano na pesquisa, que tipos de transações que estavam crescendo de uma forma recorrente no canal mobile, as próprias contratações e as próprias consultas, esse ano eles apresentam uma queda no cômputo geral, mas o IB subindo. Né? E aqui a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco no painel, aqui mostra um pouco de preferência de uso
para certas situações. Não quer dizer que ele se torne um canal dominante, ou que é um canal dominante, ele não é um canal dominante, mas para algumas situações o IB passa a ser, ele é e se consolida como uma preferência de relacionamento para fazer as transações. Bom, esse é um dado que a gente sempre traz todos os anos, que é o recorte da pesquisa, que é a história do heavy user, né? Hoje a gente tem mais de 550 milhões de contas no Brasil, praticamente metade dessas contas estão no canal digital, mais de 200 milhões de contas em mobile, só no mobile, e mais de 40 milhões no internet banking. E quando a gente vê o heavy user, 70% dos clientes que estão no mobile banking, e a gente está falando ali de 70 milhões de pessoas são heavy users de mobile banking. O que é o heavy user? Aquele indivíduo, aquela pessoa física ou pessoa jurídica que realiza mais de 80% das suas transações bancárias num único canal, ele é computado como um heavy user. Então a gente tem que, mais de 70% das pessoas são heavy users do canal mobile. Esse número é extremamente contundente. Se a gente considerar que o heavy user vai todo dia no seu banco, todo dia ele acessa, isso é login, não é transação, e que você tem na média que as contas fazem 52 transações na média, o volume de relacionamento e de transação que a gente tem para heavy user apenas, ele é enorme, ele é super contundente. E aqui uma super oportunidade para a gente explorar, criar e desenvolver o relacionamento. Acho que um outro dado também interessante são 53% de onboarding. Mais da metade dos onboards hoje estão no canal digital. Isso caiu um pouquinho em relação ao ano passado, mas esse dado ainda continua bastante forte e bastante contundente nesse ano. Bom, falar um pouquinho de seguros, a gente nos últimos anos tem trazido também dados de seguros. A indústria financeira, quando a gente olha os bancos, né, e os canais que os bancos têm, eles são um instrumento importante e super relevante para a distribuição dos produtos de seguros, e a gente vem buscando trazer um pouquinho como que está esse comportamento do produto de seguro, como que isso está sendo tratado ali diretamente pelos bancos, né? E a gente observa que, na verdade, nem todos os produtos estão sendo disponibilizados pelos bancos nos canais digitais. Não é todo o produto que a gente pega, ou o tipo de ramo que a gente pega o produto, envelopa ele e joga ele para dentro do canal digital. Não é todo ainda que está... Então tem um espaço ainda para a gente avançar no mundo de seguros bastante forte, porque não é toda a instituição financeira também que está ofertando esse produto em seus canais. Então, tanto, por exemplo, aqui, que só 63% dos bancos oferece pelo menos um produto no mobile. Não é a totalidade dos bancos. Então aqui tem uma jornada bastante grande para a gente desenvolver. Por que isso é importante? Pelo volume de renovação. Vocês podem ver ali no slide que só 22% dos seguros contratados são renovações. É um produto ainda muito one time. E o cliente é muito orientado a preço, e ele vai buscando muito preço. E aqui é uma oportunidade para a gente realmente desenvolver relacionamento e tentar reter esse seguro e conquistar esse seguro ao longo do tempo. Eu acho que um outro dado também interessante e complementar, para a gente conseguir criar essa relação e fazer esse desenvolvimento e aumentar esse portfólio, você precisa ter instrumento na ponta para você engajar o cliente. Uma forma de engajar é você disponibilizar simulação e cotação. E a gente observa que nem todas as instituições financeiras ainda estão disponibilizando isso e não disponibilizam isso também para todos os produtos, né? Então a gente vê dados aqui, por exemplo, que em seguro de vida, apenas metade dos bancos das instituições financeiras na pesquisa disponibilizam esse produto. Então acho que aqui tem uma jornada de evolução e desenvolvimento extremamente importante e contundente. Bom, aproveitem para fazer o download da pesquisa. Vocês conseguem, por esse QR Code, baixar tanto o volume 1 quanto o volume 2. A gente procurou aqui fazer um super resumo de páginas e páginas da pesquisa, para a gente poder entrar logo no painel de discussão. Eu acho que como um grande resumo que a gente pode fazer da pesquisa esse ano, a gente vê um investimento muito forte acontecendo, a gente transformando novas tecnologias em funcionalidade e facilidade para o cliente final, e agora também para o nosso colaborador, e isso é extremamente contundente e importante.
E a indústria financeira, que é uma indústria de ponta, heavily user de tecnologia, ela tem toda a condição de impactar de uma forma muito positiva os clientes, os colaboradores, no uso através do uso das novas tecnologias. E quando a gente, por exemplo, está olhando ainda finanças sustentáveis, a gente trata um pouco disso na pesquisa também, a gente tem uma oportunidade ainda maior de a indústria financeira ser um orquestrador de uma agenda de finanças sustentáveis, e a gente fala bastante disso também lá na frente da pesquisa. Espero que vocês aproveitem, uma boa leitura e obrigado, vamos para o painel. Bora? Obrigada, Sérgio, pela apresentação detalhada. Os números realmente são impressionantes. Legal, né? Vamos agora nos aprofundar na discussão sobre esse cenário, as tendências, as perspectivas com a nossa sessão de perguntas e respostas. Começando agora uma pergunta para os três. A prioridade dos executivos de TI segue robusta quando o assunto é tecnologias prioritárias. Esse ano, cloud, como viabilizadora da agilidade operacional, segurança cibernética, uma visão integrada e tecnologias disruptivas. Gostaria de saber a visão de vocês três sobre cada um desses pontos. Molinari, você pode começar? Nossa, sim. Bom dia a todos. Bom dia, Carol. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Sérgio. É sempre um prazer estar aqui para falar da pesquisa e falar sobre esse mercado que tanto nos orgulha, né? Eu acho que é importante a gente só reprisar essa questão do investimento, que a gente falou um pouquinho aqui. Assim, nos últimos 4 anos, a indústria ela duplicou o investimento em tecnologia bancária. E esse ano a estimativa é a gente crescer ainda mais, 22%, chegar a 47 bi. Quer dizer, nós já temos o setor financeiro, talvez o mais moderno do mundo, e continuamos no compromisso de continuar investindo para torná-lo ainda melhor. E eu acho que uma dessas grandes frentes, eu vou falar um pouquinho delas, eu acho que é cloud, né? A gente fala muito sobre cloud nos últimos anos. Ano passado, 2022, 62% dos bancos eles faziam investimento em cloud. 2023 já todos os bancos fazem, então a gente chega a todos os bancos fazendo investimento nesse setor. E é interessante ver como é que eles aplicam isso, né? Acho que a pesquisa traz um pouco disso, assim, 58% com híbrido, 13% com apenas clouds públicas e a diferença nesse mix aí. Então, assim, veja como ficou mais complexa a operação bancária, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha praticamente uma matriz só de processamento, né? Hoje a gente tem aquela matriz que é mainframe, a gente tem cloud pública, cloud privada, cloud híbrida e muito mais, né? Como que orquestrar tudo isso, né? E principalmente, o que motiva os bancos então a usarem cloud? Quando a gente olha a pesquisa, o principal motivo é a escalabilidade, o primeiro da lista. E aí vem algo interessante que praticamente todos os meses, acho que isso, não sei se é conhecido por todos, mas todos os meses a gente praticamente bate um novo recorde de execução de transação bancária, mês após mês. Seja no dia 1º, seja no 5º dia útil, seja no 10º dia útil do mês. Então, escalabilidade nesse processo é muito importante, porque tem uma sazonalidade nesse uso dessa transação, nesse hábito do nosso consumidor usar, do nosso cliente, e escalabilidade ele vira um ativo muito importante. Outro ponto que é importante é a flexibilidade, né? Então você ser flexível nesse processo, você mais rapidamente tem a ver com aderir e integrar novos serviços cada vez mais rápido, onde a cloud ela se propõe exatamente isso, uma série de ferramentas que aceleram esse processo de entrega e estimula cada vez mais essa adoção. E o terceiro ponto que a pesquisa fala, eu acho que é muito importante a gente falar, que é a eficiência operacional. O que é realmente um cuidado que a gente precisa ter, né? Assim, nunca se falou tanto em FinOps, esse cuidado de a gente tunar muito isso, né? Da mesma forma que ela tem as vantagens, a gente precisa ter muito cuidado com o uso, até porque a nossa escala bancária ela é gigantesca, a gente vê nos números, a gente dobrou aí, mais que dobrou nos últimos 5 anos o volume de transação bancária. Então, cloud a gente já falou muito no passado, vai falar muito no futuro, vai continuar falando muito ainda. Obrigada, Molinari. Cíntia, por favor. Então vamos lá, um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, Carol, Sérgio, Molinari. E o Sérgio aqui me deu a gentileza de poder comentar os números de cyber da pesquisa, que eu achei super interessantes. E até com um ponto que o Molinari trouxe, cada vez mais o nosso perímetro para cuidar de segurança aumenta. Então, antes era mais fácil quando tudo estava dentro de casa. Agora a gente tem os perímetros das múltiplas clouds, as pessoas trabalhando em home office. Então, o desafio de segurança aqui
também é um que eu acho que a gente vai comentar ainda por muitos anos, que ele tem sempre aumentado. E segurança é uma parte inerente de tudo que a gente faz dentro de um banco, faz parte da nossa missão, garantir segurança e a privacidade dos dados. Existe uma colaboração muito forte também da segurança entre as instituições bancárias. A própria Febraban fomenta essa colaboração através do Laboratório de Segurança Cibernética. Então, vou passar aqui alguns números que eu achei super interessantes em relação aos investimentos em cyber que têm sido feitos pelas instituições financeiras. O primeiro 79% teve um aumento aqui em arquitetura, infraestrutura e ferramentas tecnológicas. Então, quem trabalha com tecnologia em banco sabe que o investimento na parte das ferramentas é cada vez maior, são novas ameaças, são novas ferramentas e utilitários que surgem. E existe também, em termos de arquitetura, uma preocupação cada vez maior com a cyberresiliência, que não só a gente tem que se proteger, como se preparar cada vez mais em como se recuperar muito rápido de um incidente de segurança. O segundo ponto que aparece com 58%, são as estratégias para a detecção e resposta às ameaças cibernéticas. Aqui, como é o tema da vez aqui no evento de inteligência artificial, cada vez mais a gente vê o uso de inteligência artificial nessa proteção, nessa detecção. Então, não só as ferramentas tradicionais de CIEM, elas fazem o uso de inteligência artificial, como elas já provêm hoje, as ferramentas mais modernas, um data lake de segurança, para que todas as linhas de defesa tenham acesso àquele dado e consigam fazer as suas análises. Então, a inteligência artificial ela é utilizada não só na detecção, como também na proteção. Em terceiro lugar, vem com 54% gestão de identidade e acessos. Esse eu acho que é um ponto cada vez mais importante. É através do acesso que a gente acaba criando, né, vulnerabilidade quando o acesso não é bem empregado. É um ponto também sempre muito presente, né, Sérgio, nas auditorias, porque é um ponto relevante em termos de segurança. E aqui o que eu vejo muito no mercado são as arquiteturas Zero Trust, em que, independente do usuário, do dispositivo, você assume que ninguém tem aquele acesso, a não ser que ele seja especificamente concedido ou para um usuário ou para um dispositivo. Então, tem um crescimento de soluções como o SaaS, onde tem aquela convergência da rede com segurança e também da microsegmentação, que uma vez que o usuário tem um acesso, você segmenta o perímetro em que ele vai poder ter acesso. E aqui, empatados em quarto e quinto lugares, também 2 pontos que são cruciais. Com 50%, o treinamento e conscientização dos funcionários sobre o tema. De nada adianta toda essa tecnologia se no final do dia um colaborador nosso é pego numa engenharia social. E cada vez mais elas estão muito fortes. É muito difícil você não cair, às vezes, num phishing. Eles são muito bem feitos, né? Então, o treinamento aqui tem que ser muito intensivo. Só para vocês terem uma ideia, mais de 50% dos e-mails hoje que o Bradesco recebe são phishing, que a gente barra nas ferramentas na entrada. Então, o treinamento tem que ser muito constante para o time. E, em quinto lugar, aqui empatado com o treinamento, segurança em cloud, que tem tudo a ver com o que você estava falando. Os bancos estão indo intensivamente para a cloud e a preocupação com segurança em cloud vai crescer muito. Então, aqui um ponto interessante que eu acho que eu posso compartilhar com vocês, que a gente fez quando estava crescendo esse uso de cloud, foi montar um conjunto de controles de segurança para cloud. Porque não dá para tratar, como tudo em cloud, você não pode tratar como você trata o mundo on-premise. Então, nós pegamos as principais frameworks do mercado, como o NIST, a regulamentação do Bacen, a 4893, o SOX. Nós montamos esses controles de segurança, que eles foram aplicados ou ferramenta ou processo. E hoje em dia, nós monitoramos isso via postura de cloud. Um último ponto também da pesquisa que eu achei muito interessante em relação aos desafios. A principal preocupação dos entrevistados foi 79% com profissionais de cyber qualificados e 89% viram um aumento dos profissionais terceirizados. Então, isso é uma realidade, não só em cyber, como em cloud, como em inteligência artificial. Hoje existe um gap de 4 milhões de pessoas no mundo
com essa deficiência de profissionais de cyber formados. E um ponto também que eu achei interessante é que hoje 50% já tem pelo menos um profissional de cyber nos squads. Isso a gente também tem feito no Bradesco, por quê? Porque a segurança ela não pode ser uma coisa no final, ela não pode ser aquela coisa que você vai inspecionar, ela tem que nascer junto com o design das soluções. Então, tem que ser cross aos produtos. Tem que ser cross. Exato. Obrigada, Cíntia. Biagini? Acho que a Cíntia cobriu super bem a parte de cyber, parabéns. E o número que você colocou, Cíntia, de investimento e de treinamento, só de cyber, tá? Aquele número que eu mostrei era tecnologia no geral, não está incluindo cyber ali. Então, esses números que você colocou são exclusivos de cyber. Falar um pouquinho de tecnologias disruptivas, e a gente sabe que as tecnologias exponenciais elas têm o poder de mudar indústrias, né? E dinâmicas de negócio. E é isso que a gente está vivendo, na verdade, nos últimos anos. E como a gente falou durante a apresentação, a indústria financeira ela adota todos os tipos de tecnologia, as tecnologias de ponta, vem adotando de uma forma escalada e forte a inteligência artificial. O GenAI é algo novo, a gente ainda está scratching the surface, a gente não está ainda profundamente aplicando isso, porque a gente está aprendendo com essa tecnologia de tão nova que ela é, mas com certeza ela é a tecnologia disruptiva que assumiu a agenda dos executivos, né? A gente vê, quando a gente pega o histórico dos últimos tempos, né, dos últimos 5 anos, 10 anos das novas tecnologias, a gente passou ali pelo blockchain, quando surgiu, olhamos, estudamos, guardamos ele um pouquinho, né? Agora, com o advento de moeda digital, tokenização, contratos inteligentes, volta a tomar impulso e volta a ser uma tecnologia importante para realizar essa transformação de cadeia de valor, eu diria. A gente depois teve ali um boom, o metaverso, né? Uma tecnologia que poderia ser utilizada, ela pode ser utilizada, mas é uma tecnologia que ela ficou dormente para nós de financial services e que, na verdade, outras indústrias, quando, por exemplo, o automotivo, o retail, life science, são indústrias que estão escalando o metaverso de uma forma bastante acelerada. Para nós, o que a gente escolheu, o GenAI, de uma forma natural, né? Pela potência que ela pode trazer do ponto de vista de eficiência, né? E eu acho que isso é a grande tecnologia, ela com certeza é a bola da vez que a gente tem que realmente estudar, prototipar, testar. E eu acho que não existe uma solução única, não existe uma bala de prata, é realmente assim, muito teste, tanto, e como a gente falou e a pesquisa traz, tanto no front quanto no back, né? E a gente vê a multidisciplinaridade dos casos, né? Atendimento a cliente, segmentação, a gente vê também ali na parte de fraude, prevenção à fraude, a questão de cyber é fundamental. Então, acho que realmente o GenAI tomou a agenda no ano passado, tomou esse ano, e com certeza nos próximos, pelo menos 1, 2 anos, vai continuar tomando aí a prioridade da agenda da tecnologia, né? Quantum está vindo, né? Também é uma tecnologia disruptiva, e eu acho que a gente vai nos próximos anos, com certeza, comentar bastante dela aqui no painel da Febraban de Tecnologia. Sim, e vamos continuar com esse assunto. Então, a pesquisa revela que 54% dos bancos estão utilizando inteligência artificial generativa, o que se mostra altamente adaptável e customizável às necessidades específicas de cada área de negócio. Então, eu gostaria de saber como vocês enxergam o impacto da inteligência artificial generativa na inovação e na produtividade dentro das suas instituições. Uma segunda pergunta, além disso, quais são os principais desafios que vocês enfrentam em termos de colaboração entre humanos e máquinas e qual é o grau de eficiência que tem sido? Molinari? Boa pergunta, vamos lá. Pergunta fácil. Pergunta fácil, né? Assim, se a gente esteve passando pela feira, ou qualquer feira de tecnologia no último... Na verdade, eu acho que se a gente estiver vivendo nesse planeta no último ano, a gente ouviu falar em inteligência artificial, de tanto que se fala, né? Ela está na agenda de todo mundo. Ela virou moda, ela é um boom. E ela não é nova, né? Não é nova nem na sua adoção mesmo no sistema financeiro. A gente já usa inteligência artificial em todos os processos. Como a gente falou, interessante que ela usa em todas as partes do processo, desde o front, lá no atendimento, a segurança na parte de cyber, a automação na parte da própria TI, né, com automação, porque é impossível nesse volume hoje você não tiver muita automação e com inteligência, e a questão, inclusive, da eficiência operacional. Quando a gente olha especificamente GenAI, a gente tem um desafio ainda maior, pelo potencial que ele tem, pela forma como ele vem atuando,
Normalmente uma tecnologia como a surge, ela tem aquele aquele early adopter, depois tem a decepção nela, depois tem a adoção. Eu acho que o GenAI ele está com todo esse ciclo no mesmo momento. Você tem aquelas pessoas que estão entendendo que vai haver o Armagedon, que Generative AI vai substituir tudo e todos. Você tem o outro lado que é o que não acredita e que não vai acontecer. E na verdade eu acho que vai ser um pouco do meio de estudo, né? Tem uma fala do Silvio Meira que eu gosto, que ele fala assim que o profissional do futuro não será substituído pela IA generativa, mas o profissional do futuro que não usar inteligência artificial, ele não vai ter espaço. Então é um pouco disso. Como que ele acelera, da mesma forma que lá as máquinas aceleraram nossos músculos, né? A calculadora acelerou nosso jeito de fazer matemática, o celular ajudou na memória, o IA vai nos ajudar a acelerar processos que são mais automatizados no nosso pensamento. Então, os desafios que a gente tem, por outro lado, agora olhando do lado da indústria, como que eu preparo minha infraestrutura para suportar tudo isso, né? Como é que eu preparo meus dados, porque não há nada que eu faça que seja efetivo se eu não tiver dados preparados, confiáveis, seguros, únicos, para suportar esses benefícios que a GenAI traz. Do outro lado, como é que eu cuido da ética? Como é que eu cuido para que a compliance seja mantida? Tem uma frase que um colega comentou, que a GenAI ela não conhece LGPD. Você tem que ensinar para ela, porque ela não nasceu sabendo. Você precisa explicar para ela o que é. Então, esses cuidados, né? E eu acho que o grande ponto, o terceiro ponto disso é pessoas. Como que eu formo as pessoas, como é que eu preparo elas, como é que eu retenho elas, como é que eu explico para ela o potencial, como é que eu espalho dentro da organização isso, como é que ela não seja aversa no primeiro momento, já que muito se fala, inclusive, de substituição de pessoas, e na verdade não é isso, ela só escala o potencial delas. Então esse eu acho que talvez seja o nosso grande desafio daqui para frente, é culturar, né, dentro das organizações e aí sim escalar o uso, né? Obrigada, Molinari. Cíntia? Deixa eu falar aqui um pouco de inteligência artificial. Difícil vai ser ter novidades para contar no terceiro dia já, em que teve 2 dias tão intensos de inteligência artificial. Então, o Bradesco ele já utiliza há 20 anos, não é uma coisa nova, seja modelagem com estatística, inteligência artificial, modelos com machine learning, e tem só evoluído nos últimos 20 anos. Então, em 2017, nós montamos uma área chamada inteligência de dados, que nós reunimos os nossos cientistas de dados, o time que trabalha com inteligência artificial, são mais de 400 cientistas, mas uma das missões desse time é fomentar também esse conhecimento por toda a organização. Ele se permeia por toda a organização do Bradesco. E não tem como a gente falar de inteligência artificial sem falar da BIA, que até hoje foi um caso muito disruptivo lá em 2015, 2016, quando nós começamos com o Bradesco Inteligência Artificial, e até hoje é um dos maiores casos globais de uso de inteligência artificial com o cliente, né? Nós vamos completar esse ano 2,4 bilhões de interações. Então, é uma base muito rica e nós aprendemos muito com a BIA também ao longo desses anos. Então, quando nós começamos lá no início, em 2015, o foco foi o quê? Não vamos testar uma tecnologia direto com o nosso cliente, vamos testar dentro de casa, nós testamos com os nossos gerentes, que era BIA Agências, e ela foi crucial na integração com a HSBC, a gente estava fazendo a fusão, e entrar toda uma força de vendas que não conhecia os nossos produtos, então foi um boom, foi um sucesso. E ela teve uma adoção tão rápida que a gente teve que passar para os clientes. A gente já dominava a tecnologia e hoje, né, são esses números que vocês estão vendo. Com o boom da IA generativa, também estamos aplicando na BIA, primeiro com os gerentes, para a gente conseguir entender melhor a tecnologia da mesma forma. Eu acho que um caso bacana aqui da gente, que vale a pena a gente compartilhar, foi como a gente levou a IA generativa para a organização como um todo. Então, quando teve o boom, como é que a gente... Era uma demanda, todo mundo queria usar, né? Todas as áreas de negócio, todos queriam utilizar aquilo. Então, não só nós instanciamos internamente os engines para a gente não ter vazamento de informação, como nós fizemos uma coisa chamada Ideaton, que é um hackathon com as áreas de negócio, em que os nossos times de inovação com InovaBra, área de tecnologia, área de inteligência de dados, nós somos mentores
das áreas de negócio, e foi sensacional, porque na hora de apresentarem os cases, foram as áreas de negócio lá defendendo cada um os seus cases, os seus negócios, e isso gerou um pipeline riquíssimo, que são os casos que a gente tem implementado aí ao longo desse último ano. E acho que você puder complementar só, Cíntia, rapidinho. Claro. A gente viu um potencial muito forte dos casos onde você utiliza da inteligência para melhor instrumentalizar o teu profissional, o teu colaborador, né? Seja numa tratativa de um processo interno, de uma análise de crédito, seja no próprio atendimento, né? Quando a gente pensa em engine de CRM, um CRM natural ele vai te dar uma visão 360 e that's it. Você tem que turbinar isso daí. E o GenAI AI, ele pode turbinar esse contexto, criar melhor o contexto e instrumentalizar melhor esse gerente que vai fazer um atendimento, seja num private, seja em pequena empresa, média empresa, um potencial com certeza. E acho que esse é um dos casos de uso que vocês também têm buscado ali desenvolver. E no CRM, com a hiperpersonalização da jornada desse cliente, Perfeito. é uma forma indireta, né? Você bota ele a curadoria humana enquanto a gente ainda não tem o total controle da tecnologia. Isso mesmo. Agora nós vamos abordar um outro pedaço da pesquisa. O Mobile Bank representa 70% do volume de transações bancárias e nos últimos 5 anos, as transações com movimentações financeiras via mobile mais que quadriplicaram, atingindo volume de 25,8 bilhões. Muita coisa. O que tem impulsionado esse crescimento do mobile e quais são as implicações para o futuro banking e quais os novos impactos que podemos esperar nos outros canais? Molinari, eu só estou te passando perguntas fáceis. Né? Eu começo. É interessante essa evolução do mobile. Se a gente falasse há 10 anos atrás, eu lembro de estar aqui, a gente falar do mobile, falar que ele ia se tornar o principal canal e havia alguma dúvida nesse processo, né? E hoje ele se consolida, né? A gente fala 7 em cada 10 transações já são no mobile, ele cresce num número realmente muito incrível. Eu gosto de falar que cada canal ele tem uma vocação. Então, a agência ela tem a sua vocação, o ATM ele tem a sua vocação, o Internet Banking, que a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, ele tem a sua vocação, tem inclusive o seu usuário cativo dele. O mobile eu acho que ele que quebra um pouco isso, porque a vocação dele é praticamente para tudo, porque ele trouxe uma facilidade de uso, uma escala, e a forma como os bancos implementaram, eu acho que traz esses números, né? Esses números tão grandes. Durante um tempo a gente questionou se o mobile era apenas um canal transacional de consultas. E o que a gente vê agora é exatamente o contrário, ele crescendo muito o volume financeiro, muito em cima da segurança que foi implementada, da facilidade. O próprio Pix, claro, ajudou muito nesse processo. E ele chega a expandir. Se a gente olhar um pouquinho mais do que vem para frente, assim, ele tem, acho que 3 características muito interessantes. O Mobile Bank ele é super relevante. É um serviço extremamente relevante. As pessoas não apagam o aplicativo de celular, principalmente bancário, porque é um serviço extremamente relevante. Ele é super recorrente. Quando a gente olha a quantidade de vezes que um cliente entra numa aplicação bancária, a gente fala mais de uma vez por dia, em média. É um número realmente incrível. Nenhuma outra indústria no Brasil tem isso. E a terceira, que é um grande ativo nosso, que é a segurança. Então, quando eu junto essas 3, é que me dá a oportunidade, por exemplo, de ofertar produtos de parceiros lá dentro. E aí a gente vê um movimento, e a pesquisa mostra isso, né? Já temos 1/3 dos bancos já ofertando marketplace dentro dos canais digitais, exatamente por essas 3 questões. Ele é super relevante, ele tem uma recorrência muito grande, me dá a oportunidade de ofertar serviços a todo tempo, e ele é reconhecidamente seguro. Então, quando eu olho o final da pergunta que fala como é que é a evolução do mobile, eu acredito que o mobile vai se tornar esse grande hub, né? A gente fala muito super app e outras coisas, mas é isso, é um grande agregador de serviços, que vai ser cada vez incremental. Talvez o que tem chamado a atenção da pesquisa só de um outro canal que surge é a das mensagens instantâneas, né? Que a gente falou que a gente já atendia pela Bia no Bradesco, mas todos nós aqui, todos os bancos têm a sua solução, né, de mensagens instantâneas e no primeiro momento com atendimento, e a gente começa a ver ele agora indo para o transacional. O crescimento de 76% do último ano ele é realmente impressionante. E numa geração que ela gosta de digitar, ela gosta dessa interação. Então, talvez um canal que não para substituir o mobile, que nós estamos falando ao longo do tempo, mas para começar a ter uma relevância dentre todos os demais canais, seja mensagens instantâneas. Eu acho que nos próximos anos a gente vai começar a ver isso com mais clareza.
Se a gente buscar um pouco a história da inovação, aqui no Brasil, o primeiro mobile por volta dos anos 2000, uma visão ainda muito mais, o que eu coloco nesse dispositivo, né? Algo mais para consultas. E hoje, 24 anos depois, a riqueza de informações e a facilidade que a gente pode ter com o uso do mobile realmente impressiona. Cíntia? Eu trouxe aqui uns números também para compartilhar com vocês e assinar embaixo da pesquisa. Então, hoje, 98% das transações do Bradesco são completadas nos canais digitais e 95% são no mobile. Legal. Os números, nós já temos hoje 26,2 milhões de clientes e um crescimento de 3,6 milhões nos últimos 2 anos. Então, os números falam por si só, é um canal super consolidado e o que faltava acontecer, aconteceu durante a pandemia. E o cliente que ainda ia por um acaso na agência, pós-pandemia, ele não voltou. Então, o cliente foi para o mobile e ficou. Agora, uma outra tendência que a gente vê a gente está falando aqui da BIA, do WhatsApp e tudo mais, do uso da inteligência artificial, esse é um canal que tem crescido muito também. Então, nós temos aqui 800 mil clientes que fizeram Pix pela BIA entre janeiro e maio, é um número super alto. E nós já temos 2,5 milhões de clientes que têm uma recorrência mensal. Então, é um canal que eles têm utilizado. Então, não só a gente está consolidando muitas coisas no app, como também a gente está desmaterializando várias transações no meio do WhatsApp. Eu acho que essa é uma tendência muito forte. Então, não só o Pix, como consulta saldo extrato, aviso de suspeita de fraude, ela é muito mais fluida dentro de um WhatsApp. É uma conversa, olha, você fez essa transação, você já confirma. Então, eu acho que essa é uma tendência grande também para o futuro. Acho que no ponto a gente encheu, né, de transação o canal mobile nos últimos anos, né? E ele se tornou o canal principal. A gente esvaziou o IB e a gente preencheu o mobile com transação, né? Eu acho que tem ainda algumas transações que a gente precisa trabalhar melhor no canal mobile para conseguir levar valor para o cliente, principalmente quando a gente está falando do ponto de vista de agregação de dados e levar o advisor para o cliente na ponta. Acho que essa jornada ainda a gente não chegou lá. Acho que ainda tem um período aí para a gente conseguir evoluir essa parte do advisor dentro do mobile. Mas eu tenho certeza que nessa linha também da desmaterialização, e muito em breve, quando a gente entrar no banco, a gente não vai entrar a gente vai entrar num aplicativo que não vai ter mais um menu clicável, né? Ou a gente vai conversar com a inteligência artificial, seja um avatar ou não, ou a gente vai fazer o texto e a gente vai fazer todo o nosso serviço por comando de voz ou comando de texto e não clicando em menu. E isso vai ser, para mim, isso é muito breve que vai estar acontecendo, né? Quer dizer, a AI como a user interface, né, na relação com o cliente. E isso vai ajudar muito a gente a personalizar, né? Com certeza. Na BIA, se você falar no app do Bradesco, ela te ajuda a navegar. Isso também é uma forma muito inclusiva de conseguir. De conseguir. Às vezes as pessoas, né, que não têm mais tanta experiência com a tecnologia, você ajuda ela a navegar ali também através de comando de voz pela BIA. Isso, muito legal. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um painel. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Em nome da Febraban, agradecê-los por compartilhar essas informações tão importantes do setor bancário. Muito obrigada, Molinari, Cíntia, Biagini. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos e a todas.